Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então vamos dar uma olhada agora em dados muito mais comuns que a maioria das pessoas trabalham, né? Em formato de planilhas com dados, por exemplo, de pessoas ou de observações. Então aqui eu tenho um conjunto de dados, ainda são dados fake, tá? Só para avisar, de pessoas, né? Então tem o número da pessoa, o nome, a cidade que ela mora, o estado, a UF, o estado, o CEP, o país e o tipo sanguíneo dessa pessoa. Veja que eu tenho aqui 100 dados, né, 100 observações aqui diferentes. A maioria das pessoas acabam trabalhando com planilhas que tem mais ou menos essa configuração, né? Então, as variáveis estão nas colunas, né, aqui nome, número, nome, cidade, UF, estado, CEP, país e tipo sanguíneo. E as observações estão nas linhas. Então, vamos lidar com esse tipo de dados agora. Se tem algo que eu aprendi bastante nesses últimos 10 anos trabalhando com dados, é que é sempre bom dar uma olhada na cara desses dados da maneira mais crua possível para a gente poder entender como eles são. Então eu recomendo para vocês sempre abrirem, ou tentarem pelo menos abrir, o arquivo de dados da maneira mais crua possível. Esse dado que eu acabei de mostrar para vocês é um arquivo texto. Abri ele no editor de texto comum. E aqui, quando eu estou falando de editor de texto, estou falando do bloco de notas do Windows, ou do Notepad++, ou o RStudio também faz essa abertura de texto. Ou seja, são programas que possibilitam você ler e escrever, mas não te dão opções de colocar em negrito, colocar em itálico, letras maiores ou menores. Tá? São programas bem simples. E aqui eu estou usando um programa que é relativamente novo, mas muito bem conceituado, que é o Atom. Quem quiser, depois a gente pode trocar uma ideia. Se eu abrir aquele conjunto de dados nesse editor de texto, olha só como que ele vem. Vem um valor, espaço em branco, outro valor, aqui está com aspas, mas esse é o valor, espaço em branco, valor, espaço em branco, e assim vai. E aí, se a gente olhar todos os dados, eles estão nesse formato, ou seja, dado, espaço em branco, outro dado, espaço em branco e por aí vai. Se o dado tiver um espaço em branco dentro dele, como aqui, por exemplo, São Paulo, ele vai estar entre aspas para que não confunda esse espaço em branco que tem no meio do meu dado, aqui no caso de São Paulo, com outros dados, né? Um estado chamado São e o CEP Paulo. Então está aqui os tipos de dado mais simples que a gente tem. Texto separado por espaço. E é justamente esse formato que é o formato base do R, o formato mais comum de a gente trabalhar dentro do R. Como é que eu passo esse conjunto de dados para dentro do R? Então, lembrando lá que a gente já tinha falado, o R vai sempre procurar e gravar as coisas que estão dentro do diretório de trabalho. Então, olha só, o arquivo que tem lá com os dados é esse registro nomes aqui, txt. E eu vou carregar ele para dentro do R. A função que faz essa leitura de dados chama read.table. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro eu coloco o nome do arquivo. Registro. Então eu dei aqui o nome do arquivo e vou rodar essa função. Aparentemente veio tudo aqui para dentro. Olha. Então parece não ter nenhum tipo de problema com esses dados. Então eu vou salvar ele dentro de um objeto, pessoas, tá bom? E aí vamos então rodar e ver o que deu. Olha só que interessante, aqui para o R ele está colocando que tem 101 observações e 8 variáveis. Vamos dar uma olhada lá atrás, porque se a gente voltar no arquivo, eu tenho apenas 100 observações. De onde surgiu esse 101? Olha só. Se eu for olhar esse objeto pessoas lá no comecinho, olha só o que aconteceu. Ele pegou a primeira linha, onde está o nome das variáveis, e entendeu aquilo como um dado. Então, em vez de número, nome, cidade, UF, estado e CEP serem o título das colunas, ele virou dado. É como se eu tivesse alguém com o nome, que mora na cidade, na UF, ou seja, está errado. Como é que eu corrijo isso? Bom, dentro da função readTable, eu tenho um argumento que eu posso colocar aqui chamado header igual a true.
que ele está dizendo aqui? Que a primeira linha do arquivo é o cabeçalho, é o título da coluna. Então, olha só o que vai acontecer se eu rodar esses dois. Rodei, não tem nenhum problema. Já abaixou aqui para 100 observações. A hora que eu rodar de novo, se for olhar aqui os primeiros, tem aqui número, nome, cidade, UF, estado e CEP. E aí os números batem, olha só, de pessoas, né, com o número de linhas que foram lidas. Então o header true é quando eu estiver na primeira linha, justamente o título das colunas. O básico do R é esse. O separador é espaço e o título da coluna ele não existe por padrão. Tá? Ele vai achar que a primeira linha é a linha de verdade, a linha que ele precisa ler. Agora, vamos dar uma olhada um pouco melhor nessa função readTable. Vou abrir aqui a ajuda do readTable e olha só essa função que ela tem. Então ela vai ter aqui vários argumentos que a gente pode mexer para tornar essa importação dos dados mais eficiente. Tá? Da mesma maneira que eu corrigi aqui o título das colunas, né, que eu pedi, a primeira linha é o título das colunas, eu posso modificar várias outras coisas aqui para trazer isso de uma maneira mais eficiente. Como, por exemplo, aqui header false, que a gente já falou, mas eu posso colocar aqui qual que é o separador, CEP aqui é o separador de caracteres, qual que é a codificação de decimal que ele tem. Lembra que eu falei que no R é tudo ponto? E se por acaso a tabela tiver vírgula como separador de decimal? É justamente aqui no DEC igual que eu vou mudar, tá? Eu vou colocar aqui vírgula ao invés de ponto. Nome das colunas, strings, e aí eu consigo fazer várias coisas aqui para tornar isso de uma maneira mais eficiente. Tudo isso está explicado aqui embaixo e a partir de agora eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer para trazer alguns dados um pouquinho estranhos para dentro do R. Aqui eu vou falar do básico de como a gente faz esse readTable, mas fica aí um exercício para quem quiser dar uma olhadinha melhor nos outros argumentos dessa função. Se vocês olharem aqui, eu tenho, além do readTable, eu tenho outras funções para ler. Arquivo CSV, arquivo CSV2, arquivos delimitados por alguma outra coisa, arquivos delimitados por 2. Todas essas 4 aqui, funções, na verdade, são funções atalho para readTable. Tá? A gente costuma falar que a readTable ela é uma função quase que um cavalo de batalha. Você consegue fazer muita coisa com ela, como a gente vai mostrar a partir de agora. Então agora vou mostrar para vocês um outro formato com os mesmos dados. Olha só aqui. São os mesmos dados, só que ele está se separando por vírgula, ao invés de espaço. Olha, vírgula, 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 vírgula. E esse aqui é um padrão muito conhecido, que é o padrão CSV, ou Comma Separated Value. Valores separados por vírgula. Tá? Então, é um registro por linha separado por uma vírgula. Como é que eu carrego isso para o R? Eu posso usar tanto a função readTable. readTable está aqui como registro nome CSV CSV. Registro. Nomes CSV CSV. Se eu apertar Run, olha só o que vai acontecer. Ele vai dar um erro, porque está esperando valores separados por espaço. No caso, por vírgula, ele vai dar um erro. Então eu vou aqui, separado, igual, espaço, coloco uma vírgula. Ele está avisando para ele que está separado por vírgula. Read, pronto, trouxe todo mundo. Mas também fez a bagunça aqui com os cabeçalhos. Então eu posso simplesmente colocar aqui reader igual a true. Pronto. Agora ele está certinho do mesmo jeito que o outro. Como CSV é um formato de arquivo muito comum, tem uma maneira mais simples de trazer isso para o R. Como? Se a gente olhar lá no help, eu tenho aqui a função read CSV. E olha só o que acontece. A hora que eu puxo o read CSV, o argumento CEP, ele já é uma vírgula. E o argumento reader já é true. Então eu posso simplesmente, ao invés de dar readTable, colocar read.csv.
CSV. E aí fica muito mais simples. Fica muito mais simples eu carregar esses dados para o R. Então aqui eu vou rodar essa função. E vamos lá, aqui ó, tudo certinho, carregado da maneira correta. Ah, mas e se for num CSV e eu usar a vírgula como separador de casa decimal, né? E se eu colocar lá, por exemplo, temperatura de 20 graus, vírgula 3, ele não vai confundir a vírgula com o separador de campo? Vai. E nesses casos, o CSV assume uma outra posição, que em vez de usar vírgula para separar campos, ele vai usar ponto e vírgula. Olha só, que é o formato CSV2. Nesse caso, o separador aqui ó, é ponto e vírgula. O reader também é true e tem aqui função decimal como vírgula, ok? Que é a diferença do CSV para o CSV2. Mas de novo, eu posso colocar esses argumentos dentro do read table e fazer do mesmo jeito, tá bom? E vão existir vários outros formatos para ler arquivos desse jeito. O que eu quero chamar a atenção para vocês do read table é que ele é uma função extremamente flexível, que permite você ler arquivos muito bizarros, tá? Olha só esse outro arquivo aqui. Olha só para esses dados. São os mesmos dados, só que eu não sei porquê. Na verdade, eu sei porque fui eu que simulei os dados assim. Ele tem um símbolo de porcentagem aqui como separador de campo. Um padrão completamente bizarro para dados. Tem como copiar esses dados para dentro do R? Tem. É só a gente saber que o separador é porcentagem. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá no R, read table, registra o nome crazy, que é o nome do arquivo, e como segundo argumento coloco separação, o símbolo de porcentagem, e aqui eu já vou colocar reader igual a true, para a gente poder colocar o nome das colunas corretamente. E, olha só, trouxe sem problema algum. Para esse vídeo, era basicamente para isso, como que a gente carrega esses arquivos. A gente vai voltar a falar disso mais pra frente, com mais exercício, depende aí do formato de dados que a gente passa para vocês. Fazer essa importação de dados requer aí um pouco de prática para a gente ir olhando os dados e olhando como que esses dados são apresentados, mas uma coisa boa é que os dados eles seguem um padrão, mais fácil ainda para a gente carregar ele para o R, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente lida com arquivos de Excel, formato Excel, tá? Então, um abraço e até mais.